Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A alegria que todo mundo deseja, que todo mundo até precisa ter. Essa alegria é possível. O ser humano vive procurando a busca pela felicidade, é algo natural e até bom, porque isso aponta para a nossa necessidade do Criador. Afinal, fomos feitos para ser felizes. Sim, foi o pecado que tirou isso. O pecado é quem acabou com aquela felicidade em Deus. Salmo 70, agora o versículo 4, Davi diz assim: Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Sempre aparece um paralelismo, ou seja, um paralelo entre ideias e, nesse caso, opostas. Antes, ele anunciou o juízo contra aqueles que preferem manter o coração duro. Um coração que deseja o mal, que planeja o mal e que faz mal ao próximo. Em versículo 2 a 3, ele se refere a estas pessoas: retrocedam por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, ou seja, aqueles que têm prazer no mal. Porque Davi clama exatamente porque pessoas más querem tirá-lo do trono, pessoas más estavam tentando tomar o que Deus deu a ele, pessoas más estavam perseguindo Davi. Sempre aconteceu isso na história dele, apontando para o Messias, que mesmo só fazendo coisas boas em sua geração, sempre encontrou pessoas más perseguindo e perturbando. Mas ao contrário dessas pessoas, ele diz que se alegrem os que buscam o Senhor. Porque Deus tem para nós é alegria mesmo. A salvação, ela implica em alegria. A salvação, ela implica em felicidade. A salvação implica em bem-estar real. Porque para isso Deus nos criou. Se em algum momento na vida você pensou, não, vamos criar só para sofrer mesmo. Não é verdade. Deus criou o homem e diz Gênesis que ele formou um jardim e colocou o homem nesse jardim onde tudo era maravilhoso, onde tinha de tudo. Observe então que desde o início Deus deu ao homem tudo que era bom para que ele se alegrasse em Deus. Fomos feitos para a felicidade, fomos criados para nos alegrarmos no Senhor sempre. Mas foi o pecado que nos afastou desta bênção, da bênção do Criador. E então o homem foi largado a ter que lutar, e lutar, obviamente, de forma sofrida, numa terra que caiu por causa dele, que se tornou uma terra pecadora, também sofrida. Pecado é a culpa. Nunca acredite que o pecado será a razão da sua felicidade. Faça algo de errado e tudo vai dar certo na tua vida. Nunca acredite isso. A verdade é que Deus fez o homem para ser feliz. O pecado é quem tirou isso do homem. Mas a gente não vai ficar só pensando em quem é a causa, a culpa desta infelicidade que nós vemos na sociedade. A culpa é do pecado, sim. Não dê atenção a ele. Não siga os passos do pecado. Mas Deus, quando providenciou a salvação, ele providenciou a felicidade. Sim. A salvação em Cristo Jesus, o pagamento da dívida eterna, é também a restauração do homem. A primeira coisa que Cristo fez foi pagar a dívida, porque sem o pagamento da dívida, sem a justificação, todo o restante da salvação, todo o restante não seria possível. Afinal, o homem estaria sempre em dívida com Deus. Mas após ter pago na cruz do Calvário a nossa dívida para com Deus, aquilo que Deus tem para nós, que Paulo chama em Efésios capítulo 1, versículo 3, as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas elas se tornam então disponíveis. E uma delas é a própria alegria. Em João 16, versículo 22, Jesus está anunciando, na verdade, desde o versículo, capítulo 14, versículo 1, ele está anunciando sua ida até a cruz para pagar o preço, para quitar a dívida, para pôr fim a essa condição de
está debaixo da ira de Deus. E ele vai anunciando sua ida à cruz e falando de seu retorno depois. Em outras palavras, o capítulos 14 até o capítulo 17 de João tem como tema central a morte e ressurreição de Cristo. E no versículo 22 do capítulo 16, ele conta a morte e ressurreição falando em termos de tristeza e alegria. Muito interessante. Olha o que ele diz. Assim, também agora, vós tendes tristeza. O que ele está dizendo? Vocês agora estão tristes porque eu falei que vou morrer. Vocês ficarão tristes agora porque eu vou morrer. Porque eu vou à cruz. Vocês verão tudo isso e vocês se entristecerão por ver o Mestre de vocês, o Senhor de vocês, o Salvador de vocês está numa cruz. Vocês vão ter tristeza. A tristeza é a cruz. A tristeza é a crucificação de Cristo, que causaria tristeza nos seus discípulos. Mas ele continua. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. Eu sei que boa parte das pessoas pensa que ele está se referindo à volta. Mas não, é melhor ainda. Ele está se referindo à ressurreição. Leia direitinho, capítulo 14 a 16, e você verá em detalhes das inúmeras figuras que aparecem no texto que Jesus não está falando de sua volta. Ele está falando da morte e ressurreição. Ele os veria outra vez vos verei, ou seja, eu ressuscitarei. Vocês se entristecerão pela morte, mas se alegrarão com a minha ressurreição. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria da ressurreição, a alegria de ver o Cristo ressurreto, aquele que venceu, aquele que não morreria mais, aquele que triunfou, a alegria da salvação, a alegria de ter finalmente visto o Senhor que viverá para sempre. Nós vemos isso quando os apóstolos, eles são presos e eles são também açoitados. Eles são castigados pelos líderes religiosos dos judeus. E em Atos dos Apóstolos, a palavra nos diz que depois de terem sofrido essa afronta, depois de tudo isso que eles passaram, versículo 41 do capítulo 5 de Atos diz: e eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Como é que um homem é açoitado e sai feliz, sai alegre pelo privilégio de ter sofrido? Porque Jesus havia dito: o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria do Senhor, colocada em nosso coração, operada em nosso coração, restaurada em nosso coração pelo poder do Espírito Santo, ninguém poderia tirar. Porque a obra fora feita tanto pelo homem na cruz, quanto no homem pelo Espírito do Senhor e a palavra do Evangelho. Então esta obra na vida do pecador traz a felicidade de volta, traz a alegria de volta, traz o bem-estar de volta e ninguém pode tirar. Por quê? Porque apesar de às vezes chorarmos na vida pelas lutas, quanto mais olhamos para o Senhor, mais nos alegraremos nele. Apesar do mundo ter tribulações e angústias, quanto mais nós temos a esperança viva no Senhor, mais nos alegraremos nele. E assim, nem pecado, nem mundo, nem diabo podem tirar de nós aquilo que o Senhor nos deu. Todavia, vem um alerta, porque o pecado, ele sempre nos afasta do Senhor. E mesmo que ele não nos tire a redenção, ele pode promover em nós a tristeza. Então, você quer ser sempre alegre no Senhor, estar sempre feliz no Senhor, é só andar com o Senhor. Se alguém é a causa da tristeza do homem, não é a doença, não é a luta, não é a necessidade física, é o pecado.
Os homens podem nos fazer mal e nos causar realmente muitos danos. Isso tem acontecido. Mas a alegria do Senhor ninguém pode tirar. Portanto, ande com o Senhor, viva com o Senhor, para que você se alegre no Senhor todos os dias. E então, quando o Senhor Jesus voltar, aí sim, a alegria que aqui já desfrutamos se consumará, estará então em sua plenitude, porque finalmente nem teremos mais o pecado. O único que poderia entristecer o nosso coração terá sido tirado completamente quando o Senhor Jesus voltar. E a nossa alegria será perfeita para sempre. Então continue olhando para o Senhor, esperando no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor tem gratuitamente, graciosamente, bondosamente, plena alegria para nos dar. Tudo em Cristo Jesus, pelo operar do Teu Espírito e da Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a estar olhando para Ti, a fim de que, olhando para Ti, termos sempre no coração a alegria do Senhor. Receba a nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.